Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso canal, no nosso site, acompanhe nossos vídeos. Agradecemos sua audiência, o seu carinho, a sua atenção. Hoje nós continuaremos a leitura das explicações dos capítulos e versículos da Bíblia Sagrada, iniciando aqui já no Antigo Testamento, no primeiro livro, livro número 1 do Antigo Testamento, Gênesis, origem da vida e da história. Ainda na sua primeira parte, origem do mundo e da humanidade. No seu segundo assunto, ambiguidade humana e graça de Deus. No seu capítulo 4, hoje, continuamos a leitura em todos os seus, vamos ver aqui, capítulo 4, em todos os seus 26 versículos, 26, justamente. Vamos para as explicações, capítulo 4, primeiro tópico, o rompimento da fraternidade. Segundo tópico do capítulo 4, progresso e violência. Vamos para as explicações, explicando o capítulo 4, em todos os seus 26 versículos. Vamos. Então, capítulo 4, versículos 1 a 16. O relacionamento entre os irmãos Caim e Abel é o oposto daquilo que Javé espera do relacionamento entre os homens. A fraternidade em que cada um é protetor do seu próximo. A autossuficiência introduz a rivalidade e a competição nesse relacionamento. A fraternidade é destruída e, em vez de proteger, o homem fere e mata o seu próximo. A primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia é num contexto social, versículo 7. Versículos 17 a 26, o texto apresenta o desenvolvimento da civilização com suas bases culturais e tecnológicas. Surge o homem político da polis, que é igual à cidade, versículo 17. O homem artista, versículo 21. E o homem artesão, versículo 22. A civilização, porém, nasce de Caim. A autossuficiência e violência se multiplicam cada vez mais, gerando uma sociedade fundada na hostilidade e na competição. Tudo perdido? Não. Surge também o homem religioso, versículo 26, 2,6, que busca reunir novamente aquilo que o homem autossuficiente divide e separa. Em Mateus 18, 21 a 22, o Novo Testamento apresenta a antítese da violência. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos tentar aqui, até enquanto o nosso tempo permitir aqui, cada vídeo tem o seu tempo determinado, vamos tentar aqui fazer as explicações do capítulo 5, ainda no livro do Gênesis, ainda da mesma forma, no seu segundo assunto, ambiguidade humana e graça de Deus, e ainda na sua primeira parte, origem do mundo e da humanidade, Vamos aqui, capítulo 5, Em todos os seus, vamos ver quantos versículos aqui. 32 versículos, capítulo 5. Primeiro tópico do capítulo 5, primeiro e único tópico,
a salvação presente na história, né? Vamos explicando o capítulo 5. Vamos aqui. Na perspectiva, versículo 5, capítulo 5, versículos 1 a 32, né? Na perspectiva dos antigos, a história é uma sucessão de gerações, de modo que contar a história é contar a história das famílias. Notemos que a geração humana transmite para cada novo ser humano a originalidade com que Deus criou Adão, a imagem e semelhança de Deus, versículos 1 a 3. Assim, a salvação se mostra já presente na história. Para o Antigo Testamento, ser feliz é viver bastante. Salientando a idade, o texto quer mostrar o seguinte: à medida que o mal cresce, o homem é menos feliz, ou seja, vive menos, conforme 6:3. Antes do dilúvio, vive-se de 700 a 1000 anos. Depois do dilúvio, de 200 a 600 anos, conforme Gênesis 11, 10 a 26. A partir de Abraão, de 100 a 200 anos, de 100 a 200, conforme Gênesis 23, 1, etc. Mais tarde, de 70 a 80 anos, conforme Salmos 90, 10. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Concluímos aqui as explicações do capítulo 5. Vamos ver aqui. Vamos tentar explicar o capítulo 6, né? Da mesma maneira, o capítulo 6 ainda é no segundo assunto, ambiguidade humana e graça de Deus, ainda na sua primeira parte do livro do Gênesis, origem do mundo e da humanidade, né? Primeiro livro do Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada, livro do Gênesis, origem da vida e da história. Vamos para explicando o capítulo 6. Capítulo 6 conta com, vamos ver aqui, conta com 22 versículos, 22, né? Vamos aqui. Primeiro tópico do capítulo 6, o auge da corrupção. Segundo tópico, o justo preserva a vida. São dois tópicos, né? Vamos para as explicações do capítulo 6, né? Em todos os seus 22 versículos. Capítulo 6, versículos 1 a 8. A autossuficiência chega ao máximo da pretensão. O homem começa a considerar-se um deus ou semideus, projetando uma super-humanidade independente do projeto original de Deus. Vendo sua criação desfigurada, Javé decide exterminá-la. Tudo perdido? Não. A história vai continuar através de Noé, o homem justo. Capítulo 6, versículo 9 a capítulo 7, versículo 5. Depois nós repetiremos isso aqui, porque está misturando, né? 6, 1 a 8, né? E 6, 9 a 7, 5, vamos. Inspirada nas inundações periódicas dos grandes rios, a narrativa do dilúvio é típica das antigas culturas médio-orientais. Os autores bíblicos a utilizaram por causa do seu significado simbólico. O dilúvio é uma volta ao caos primitivo,
Compare Gênesis 1, 6 a 30 com 6, 17 e 7, 18 a 24. Contudo, qual é o dilúvio que acontece na história? Qual é o dilúvio que acontece na história? São os acontecimentos catastróficos gerados pela autossuficiência que chega a formas tão extremadas que produz o caos na natureza e no mundo humano. O texto é também uma apologia do justo. Este sabe discernir a catástrofe e tomar uma atitude para sobreviver e preservar a vida. É através do justo que a história continua. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Então, vamos aqui. Vamos ver se nós conseguimos fazer as explicações do capítulo. Nós fizemos do capítulo 6, não é? 6. Vamos tentar aqui fazer as explicações do capítulo 7, né? Continuando aqui. Capítulo 7, em todos os seus 24 versículos. Ainda no segundo assunto, né? Ambiguidade humana e graça de Deus, ainda na primeira parte, a origem do mundo e da humanidade, no livro do Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, origem da vida e da história. Vamos para as explicações do capítulo 7. O capítulo 7 conta com um único tópico, né? O retorno ao caos. Vamos para as explicações do capítulo 7, continuando aqui, né? Capítulo 7, versículo 6 a 24. O texto é repetitivo porque mistura duas tradições de épocas diferentes sobre o dilúvio. A comparação com Gênesis 1 a 10, mostra que o dilúvio significa uma volta ao caos primitivo, quando a humanidade destrói em si a imagem de Deus. A consequência é a destruição de todo o mundo criado. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Ficamos por aqui. No próximo vídeo nós continuaremos as explicações, né? A partir do capítulo 8, concluímos aqui até o 7, capítulo 7, as explicações. No próximo vídeo, a partir do capítulo 8, as explicações. Glória a Deus, aleluia. Jesus salva, amém. Grande abraço, até lá.